Eu gostaria de que a gente recordasse, eu não vou fazer um resumo, mas à medida que for passando o estudo, nós vamos certamente recordar do que foi falado naquele estudo. E eu trouxe esse estudo com o intuito de nós podermos, através desse artigo, entendermos a problemática do que é a imposição do papel de gênero e o que isso implica. E, nesse caso, por causa do artigo, ele estaria ligado à política. E nós vamos ver que isso não é um assunto à parte. Nós somos política. E, à medida que eu ia fazendo esse estudo, eu fui percebendo fortemente como nós somos seres políticos. E a necessidade de nós assumirmos nosso papel nesse sentido. Eu me lembro que como a gente fala do título do estudo, que está relacionado com o papel de gênero, eu estou buscando aqui o título. As meninas estão sendo socializadas para perder a ambição política, e isso começa. Bom, dando continuidade ao estudo, eu estava falando de quando a gente fala em papel de gênero, eu ia para esse ponto, acredito, eu queria trazer o significado de papel de gênero. E eu sempre incentivo a ver alguns estudos, esse é um deles, que é um estudo que a Rê deu sobre essas nomenclaturas com relação a papel de gênero, identidade de gênero. Foi um estudo muito lindo o título do estudo é Deus não tem gênero. Bom, papel de gênero. Os papéis de gênero expressam os comportamentos esperados que uma pessoa supostamente deveria ter, com base em seu sexo. Estes estão associados à identidade de gênero. A identidade de gênero de alguém sob a suposição de que ambos devem ser iguais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sociedade que é binária nos cobra o seguinte: se eu nasci com sexo masculino, então a minha identidade de gênero obrigatoriamente deve ser relacionada ao masculino. A mesma coisa para a mulher. E esses dois, então, devem ser iguais. Identidade de gênero e papel de gênero. Os papéis de gênero, eles são refletidos em quê? Nos direitos, nos deveres, nas tarefas, nas responsabilidades que são socialmente atribuídas a uma pessoa. São no papel da família, no trabalho, dentro de uma relação sentimental, direitos sobre recursos, comportamentos sexuais, reprodução sexual. Diante do que sabendo o que é o papel de gênero, nós vamos continuar o nosso estudo. O artigo que nós usamos no estudo passado foi um artigo do The Seven, e ele foi postado no dia 23 de setembro de 2021, no Bible Study, e ele fala desse papel de gênero e a política, só que a preocupação dela é com relação aos primórdios dessa humanidade, o nascer dessa humanidade, ainda enquanto criança
pequena, essas crianças são influenciadas. E essa cobrança da sociedade, esse papel de gênero, ele impacta a ação feminina. Ele impacta a ação feminina na política, mas, como eu disse, nós somos seres políticos. Tudo é política. Então, ele impacta diretamente na mulher, né? E eles, enquanto os homens são empoderados, as mulheres estão sendo desempoderadas. E na política, isso eu diria que é ainda pior, né? Na política, quando eu digo o que está relacionado a mulheres candidatas, mulheres eleitas, né? Eu quero começar fazendo uma linha, e durante essa linha a gente vai desenvolvendo o que eu quero trazer, e eu começo aqui. Essa linha é uma linha relacionada à política brasileira. Eu trouxe a preocupação com essas crianças na política dos Estados Unidos, e eu quis falar um pouco, trazer um pouco da política no Brasil. Então, em 1927, o voto feminino ele foi autorizado pela primeira vez. O voto feminino ele foi autorizado pela primeira vez. Quando a gente chega em 1928, nós vamos ter uma mulher eleita pela primeira vez. Alzira Soreano é o nome dela. Não quero essa coisa. Alzira Soreano é eleita a primeira mulher a ocupar um cargo público no Brasil com 60% dos votos. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque o cargo que ela ocupou foi de prefeita. Ela ocupou o cargo de prefeita, foi a primeira prefeita, ela foi eleita no município de Lages, Rio Grande do Norte. E não foi só isso, era a primeira mulher eleita em toda a América Latina. Então, ela consegue se eleger de que forma? Vamos começar a trazer um pouco mais sobre esses papéis da mulher na política, papel positivo e necessário. Ela consegue se eleger a partir de uma articulação do movimento sufragista, que naquele momento lutava pelo direito de voto das mulheres. Aqui é interessante porque ainda não é algo... Eu vou colocar aqui primeiro e depois eu volto aqui. Guarda essa parte dessa mulher. Em 1932, o voto passa a valer para todo o Brasil. Então, agora, o voto
vale para todo o Brasil. Eu vou voltar na Alzira. A Alzira, ela consegue esse feito, que naquela época os governadores eles tinham um poder maior, eles tinham o poder de exercer seus cargos de uma forma mais ampla. Então, o que o movimento sufragista, essas mulheres desse movimento fazem? Elas convencem esse governador a Alzira, né, a autorizar, a criar essa lei de que a mulher poderia se eleger, votar e se eleger. Então, ela consegue esse feito. E quando o voto, em 1932, começa a valer para todo o Brasil, ele só vai ser consolidado realmente em 1932. Desculpa, 1934. Tá? Então, qual era o poder de voto das mulheres com essa lei? Elas só poderia votar aqui mulheres casadas com autorização dos seus maridos. Ou mulheres viúvas que pudessem provar a sua renda, né? Então, é interessante a gente ver que isso não... A classe mais pobre, ela não tem acesso a esses votos. E, consequentemente, a classe negra também. Quando a gente vai para 1930, é quando é eleita a primeira deputada. E essa deputada, ela se chama Carlota Pereira de Queiroz. Então, é eleita a primeira deputada e ela se chama Carlota Pereira de Queiroz. A gente chega em 1965, aqui sai a lei número 437. Essa lei, ela corresponde ao alistamento eleitoral de mulheres. Eu coloquei errado. Que? Essa lei, ela diz que o alistamento eleitoral pode ser feito por todas as mulheres. Então, em 1979, é eleita a primeira senadora. Nós temos a primeira senadora. Essa senadora, ela se chama Eunice Micheles.
Em 1986, a gente tem a primeira governadora. E essa governadora, ela se chama Yolanda Fleming. A gente chega em 1987, nós vamos ter o lobby do batom. Então, em 1987, eu faria aqui. Cadê? Em 1987, 1988, nós temos o lobby do batom. O que é o lobby do batom? É uma luta das deputadas da Constituinte em relação a seus direitos. Eu quero que a gente olhe bem para essa data, porque essa data ela traz uma vitória extraordinária para esse período, para a mulher. Que é o lobby do batom. Essas mulheres, elas se reúnem e elas passam noite na Câmara, no Senado, elas vão lutar pelo direito da mulher, direitos que constam na instituição até hoje, dos quais nós podemos usufruir e também as mulheres políticas podem usufruir hoje. Essas mulheres elas foram instaladas, elas estavam lá no Congresso Nacional, em Brasília, 1º de fevereiro de 1987. Interessante. O país ele tinha acabado de sair de um regime militar. E, nesse momento, nessa data, eles iriam fazer uma nova constituinte, uma constituinte democrática. E a reunião dessas mulheres em Brasília, nessa data, traz uma emenda, como resultado, uma emenda de número 26, de 1985, com a finalidade de elaborar a Constituição. Isso tudo era um papel geral no novo governo. Quem vence essas eleições? Tancredo Neves. Ele traz essa proposta, mas ele falece antes de assumir, dias antes de assumir, ele falece. Inclusive, ele é mineiro. E, após esse tempo de 21 anos sob o regime militar, Tancredo Neves ele vai trazer esse trabalho na Constituição para fazer as mudanças necessárias. O lobby do batom é quando essas mulheres faz uma luta suprapartidária
entre deputadas, senadoras, com um único objetivo. Elas reivindicavam as demandas. O senhor tá mal. Depois que eu calar água também, eu acho. Estão contidas na Constituição e elas conseguiram, das demandas que elas fizeram, do que elas exigiram como mudança, elas tiveram 80% de sucesso. Elas conseguiram 80% de aprovação dessas demandas. Então, aqui nós temos um exemplo excelente da união das mulheres, né, desses movimentos feministas, né, que está movimentando o país inteiro, né, unindo mulheres num país inteiro, e as suas conquistas, que, como eu disse, permanece até hoje na Constituição brasileira. O que elas trazem, né? Qual era a proposta, na verdade, de Tancredo Neves, e que é concretizada? Dessas demandas são aprovadas. É uma Constituição Isso é bem interessante, né? Então, em 1987 e 1988 é um marco forte na política brasileira, né? E a gente deve gravar na mente que essas vitórias foram conseguidas por mulheres. Essas demandas, elas não vão beneficiar só mulheres, elas vão beneficiar num todo. Então, quando a gente chega em 1995, a gente tem a Lei 9.100. É uma lei que está relacionada com a prevenção. A lei agora ela está prevendo, ela está dando, colocando em lei que as mulheres têm direito a vagas na política. A gente sabe que, como a gente entende sobre governo grande e governo pequeno, quando as coisas não estão andando, é necessário forçar, é necessário leis. Então, essa lei, com relação a essa Constituição Cidadã, que a gente pode entender que é uma Constituição que está lutando pela igualdade, eles vão vai ser dado para a mulher 20% de vagas de candidatura para mulheres, nos cargos proporcionais. Então, essas mulheres elas vão ter agora direito a 20% de vagas para a candidatura. Quando a gente chega em 1997, eu vou colocar pequenininho aqui, 1997. Então, ali em 1997, a gente vai ter a Lei 9.504. O que traz essa lei? Essa lei, ela vai dizer que
ela vai dizer que o sistema de cotas vai ser um sistema de cotas de gênero. Então, ela vai trazer o sistema cotas de gênero. Então, a gente vai agora para 2009. 2009, a gente tem a lei número 12.034. Essa lei, o que significa essa lei? Essa lei, ela foi uma mini reforma que foi feita na Constituinte. Então, como funciona essa lei, né? Ela tornou obrigatório, tá, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para a candidatura de cada sexo. Então, agora ficou melhor. Ela traz que é direito da mulher 30%, né? Isso é uma cota, né? 30% de cota, ou seja, como mínimo, né? E o máximo, isso para candidato de cada sexo. Interessante, isso foi muito bom. Por quê? Deixa eu ver, que data? Quando é liberado para a mulher o direito a se eleger, ela vai ter direito a 5%. Eu vou falar isso mais adiante, porque eu quero exatamente. Em 1997, ela vai ter direito, nessa paridade de gênero, que nós teremos uma paridade de gênero. Alguém sabe me dizer o que pode ser paridade de gênero? Quem sabe? Ou pensa em algo? Paridade de gênero é o equilíbrio entre os gêneros. Paridade de gênero, principalmente na política, é a intenção de igualdade de gênero na política. Então, é trazida essa paridade de gênero, mas o que eles falam? Eles falam que do fundo, porque os homens eles têm direito a fundos para a política, para investir na sua política, na sua candidatura. Então, aqui, a mulher teria direito a 5%, tá? Isso é ridículo, né? Isso é uma menção esdrúxula do que... Isso não é paridade de gênero. Então, a mulher teria 5% e ainda colocaram um teto máximo, né? O máximo seria 15%. Com relação aos fundos para o seu papel político, para a sua candidatura. Quando a gente chega aqui, em 2009, o que acontece? As mulheres vão até o Tribunal Superior Eleitoral e cobra, e pede para reler isso aqui. O ministro Fachin, que foi colocado no ministério por Dilma Rousseff, ele vai ler essa lei e ele vai dizer: essa lei é inconstitucional, essa lei fere a igualdade, essa lei fere a paridade de gênero.
essa lei não está condizendo com o que o país quer para o seu povo. Então, ele vem e traz esse 30% e dá um teto máximo de 70% mais para os dois sexos, né? Então, eu achei essa visão de Fachin uma visão muito, muito linda, né? Com relação a essa discriminação que estava na lei. Então, a gente vai agora para 2009. A gente foi para 2009, que é o teto. Agora a gente vai para 2010. Em 2010, quem é eleita? Dilma Rousseff. Esse concurso desses leis, não tem esse poder para mudar essa percentagem ainda, né? Eles querem. Então, as mulheres sempre sofrendo do mesmo jeito. Uhum. A Gay está dizendo aqui que, mesmo com todas essas leis, esses homens têm o poder para mudar essas leis da forma que eles querem, né? Para benefícios e planos próprios, né? E ela tem razão, e nós vamos chegar nesse ponto, Gay, você está certa. Então, em 2010, Dilma Rousseff é eleita, e ela é o quê? Ela é a primeira presidente mulher eleita no Brasil. Eu quero abrir um parênteses aqui. A gente sabe que a Dilma, ela sofreu um impeachment. A gente sabe que, se vocês não sabem, devem ir até a história para constatar que foi um golpe, tá? Foi um impeachment, mas foi um golpe contra as mulheres, porque quando tirou a Dilma, uma mulher da presidência, também afetou todas as mulheres do país, e eu diria até do mundo, porque essa representação é a representação que a gente procura, é a representação do topo, né? Onde vai comandar a mulher. Não é paridade? Então, é de igual para igual. Primeira presidente ou presidenta, quantos homens já tiveram antes e depois dela? Então, a gente vai depois para 2011. Em 2011, a gente tem Luciana Lócio, que é a primeira mulher a ocupar a cadeira do TSE. Luciana Lócio é a primeira mulher a ocupar a cadeira do TSE, que é destinada a juristas. A gente vai, então, agora para 2012. 2012, a gente vai ter como mulher eleita Carmen Lúcia. Na política. Então, é eleita Carmen Lúcia, e ela é a primeira mulher a presidir o TSE. Primeira mulher a presidir o TSE. Então, a gente vai agora para 2015, e em 2015 a gente tem a Lei 13.165.
essa lei, ela está relacionada com uma coisa muito importante. Os homens, eles alegam que as mulheres, elas não querem se eleger, elas não querem participar da política. Eles alegam que as mulheres não têm vontade de estar na política. E aí, quando a gente vê isso, a gente fica pensando por quê, né? Qual a justificativa, né? E a justificativa, uma delas é essa. O homem, ele está no poder, ele está na política, mas a mulher ainda, ela não tinha acesso à propaganda gratuita, nem em rádio, nem em TV, mas o homem tinha. Então, agora, em 2015, a mulher vai ter acesso à propaganda gratuita no rádio e na TV, tá? E o que isso quer fazer? O que esse governo quer fazer? Incentivar essas mulheres a participar da política, a serem políticas. Ora, como essas mulheres chegaram ao poder se elas não tinham acesso a nada disso? A mulher tem muita competência. A mulher, ela tem muito valor. A mulher, ela é a diferença no mundo. Então, a lei dando esse acesso, então agora é uma lei que traz uma participação, só que é interessante, ela vai trazer a participação também isso como uma parte obrigatória. Se eu sou candidata, eu tenho direito a fazer a propaganda em rádio e TV. Então, o que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, está querendo? Ele está estimulando essas mulheres a ter uma candidatura, a participar, né? Está estimulando a candidatura dessas mulheres. A gente vai para 2016 e a gente tem 649 prefeitas mulheres eleitas. Num total de 5.570 municípios. E 649 prefeitos eleitos. Eu ia colocar embaixo, mas está bom. E aí a gente vai para 2018. 2018, a gente tem Rosa Weber. Rosa Weber é a primeira mulher a comandar todo o processo eleitoral do país. Então, em 2018, a gente tem uma mulher comandando o processo eleitoral do país. Então, quando a gente chega nessa mulher, a gente vai ter o perfil das prefeitas no Brasil, né? Nós tivemos 649 prefeitas no Brasil, e aí a gente vai trazer um pouquinho desse perfil dessas prefeitas
E é interessante, isso está de 2017, esse perfil vem de 2017, vou colocar aqui, a 2020, de 2017 a 2020. Então, o que a gente... Não está escorregando. O que a gente tem aqui? É o seguinte, o primeiro dado que chama a atenção é que, desses municípios, quando a gente vê essas mulheres eleitas, então, desses municípios nos quais essas 649, que parece muito, mas não é, a gente vai ver o significado disso agora, esses são municípios pequenos, né? E essas prefeitas, elas estão só governando 12%, né? Ou seja, nós estamos sendo representadas em 12% dessas eleições para prefeitas. Então, quando a gente soma a população desses municípios, a gente vai ver que são poucas pessoas que têm como população. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ver que só 7% da população do país é governado por mulheres. Então, vamos dizer assim, vamos ver se eu consigo desenhar isso. É como se fosse assim, tem um bolo, aqui dentro do bolo, a gente vai ver o que tem dentro dele para acontecer isso. A gente tem desigualdade. Desse bolo, a mulher tem direito a esse pedaço aqui, ó. Ela tem direito a esse pedaço. Porque o outro pedaço é de quem? É dos homens, isso, gay. Esse pedaço é dos homens. Esse pedaço é das mulheres. Mas isso traz uma significância muito pior. Isso significa que 93% da população de crianças, jovens, adultos, idosos, essa população, o olhar delas é para quem? Como governante, como topo, como pessoas no poder. É para os homens. Estão pegando maior parte do bolo. Então, entra em contradição com o que a gente viu com relação à paridade de gênero e toda a luta que tem sido travada para que exista essa igualdade, essa paridade. E aí entra a fala da Gay, que mesmo com tudo isso, a gente ainda chega nesse ponto em pleno 2017 a 2020, é muito recente, né? E aí a gente vai um pouco além. As mulheres, né, foi feita uma entrevista com essas mulheres e com muitas políticas, e foi detectado que, e foi feito com os homens, então, 50% desses homens, eles têm curso superior. E das mulheres, 71% dessas mulheres aqui têm curso superior. Eu vou escrever maior, que a gente merece.
superior. Mas sabe o que tem mais? 40 tem pós-graduação. E essas mulheres são mulheres graduadas. Um outro lado importante é que quando se é perguntado a essas prefeitas se elas já ocuparam algum cargo político, se elas já têm alguma experiência com cargo público, ou cargos que são eletivos ou de confiança, se descobre que 50% já tiveram uma experiência no governo. Ou seja, a gente vai ver que essas mulheres, elas não estão caindo de paraquedas ali na política. Elas já vêm preparadas. E sabe o que mais? A própria situação dessas mulheres de vida é que traz essa experiência. É isso que transforma essas mulheres. Então, essas mulheres, elas já têm uma história de formulação de políticas públicas, né? Então, são mulheres que são professoras, médicas, enfermeiras, são mulheres que já têm um trabalho de gestão de uma forma pública, né? E que foi reconhecida, ou seja, ela tem todo esse trabalho e ela se reconhece, sabe? Então, ela se projeta, né, como uma liderança nos espaços de poder na sociedade. E 88% dessas mulheres, elas já tinham uma atuação política para além do governo ao serem eleitas. Então, 88% dessas mulheres já tinham atuação política antes do governo. Ok. Em 2018, a gente vê aí vem essa lei que traz a ofensa à igualdade, a ofensa à não discriminação, isso está na lei, isso foi escrito na lei, isso é uma ofensa à igualdade, uma ofensa à não descriminalização. Então, é aí que, a partir da decisão do STF, que vem a Lei 5.617, que é essa lei que eu falei, que está relacionada a Fachin, e que foi colocado ali pela Dilma Rousseff, que é o Edson Fachin, que é responsável pelo Tribunal Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quando a gente chega em 2019, a gente vai ter a Idênia Batista Vapchana. Esse nome já deve trazer algum pensamento, né? Eu acho. A mim trouxe. Eu acertei. Idênia Batista Chana. Quem é essa mulher? Essa mulher é a primeira mulher indígena a tomar posse no Congresso Nacional. Então, é a primeira
a tomar posse no Congresso Nacional. E aí a gente chega em 2020 e a gente vai ver que o TSE ele entende que eleições internas para escolha de dirigentes de partidos políticos, né, deve seguir a regra dos 30% da cota de gênero nas candidaturas. Agora, essa cota de 30% agora é obrigatoriedade. Então, isso é cobrado e isso é exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, vou colocar aqui. Do uso. Pronto. Quando a gente chega em 2022, tem muitas conquistas, mas eu não vou falar dessas conquistas. Eu tenho quanto tempo? Tá. Bom, eu queria trazer isso aqui para a gente entender a ameaça da mulher na política, se não positiva. Por que a mulher não pode na política? Por que há tantos obstáculos para a mulher fazer parte da política? E vocês veem esse tempo todo, essas leis e todas essas conquistas que são tão pequenas, num país tão grande, onde 53,5% é mulher, onde a maioria é mulher preta. Qual é a ameaça se nós temos mulheres inteligentes, mulheres sábias, mulheres estudadas, mulheres experimentadas? Então, a gente vê que os homens, eles se sentem ameaçados, acuados, né? Mas isso não faz sentido. Enquanto essas mulheres faziam papel na política, olha o que elas procuravam. Existiu Comissão Especial PEC 024 de 2019, para quê? Despesas de instituições federais de ensino. Sessão solene em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Esse foi 25/11 de 2019, é recente. Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e Profissionais da Educação de Comissão de Defesa do Consumidor. Então, essa é a parte, e Comissão de Defesa do Consumidor. Então, o que a gente vê aí? A gente vê que a ideia dessa mulher é lutar pelo direito da mulher. E quando ela luta pelo direito da mulher, ela está lutando pelo direito de todos. E o que a gente... A ideia é a ideia de quem está no poder e que eles tenham o direito de escolher onde estarão. Qual papel elas desempenharão? O que elas querem exercer? Que tipo de poder elas querem exercer? Porque é esse o direito que as mulheres têm. Porque a igualdade, os homens já têm esse direito. Então, essas decisões e essas alterações normativas, elas... muitas vezes ela é em benefício da igualdade de gênero, e em benefício da igualdade de gênero, em benefício da igualdade de todos. A mulher ela tem que lidar com uma série de desvantagens, com vários obstáculos para esse processo acontecer, para entrar no processo político, né? E nos ajuda a entender esse resultado pequeno, né? Que vem desde o cotidiano da mulher, que é uma mulher de casa, uma mulher que cuida dos filhos, uma mulher que não tem acesso básico à política, né? Uma mulher que
que o papel dela é cuidar do lar. Uma mulher proprietária dele, então, quando a mulher quer mostrar o que ela tem, então, a Gayle está falando que a mulher é propriedade desses homens. Então, quando ela quer mostrar o poder que ela tem, eles tremem. Então, eles vão articular de forma que dificulte o papel dessa mulher na sociedade, né? Então, a gente tem aí a resposta para por que temos tão poucas mulheres na política, né? A gente sabe que a participação da mulher na política é uma bandeira estruturante no desenvolvimento do país. É necessário, é fundamental. Quando essas primeiras mulheres entrar no parlamento, sabe qual é a primeira reivindicação dessas mulheres? Banheiro feminino. Vocês acreditam nisso? E aquele lugar não foi criado para receber na política. Então, não tinha banheiro feminino para essas mulheres. Elas começam brigando por banheiro feminino. O que a paridade quer? A paridade, ela quer isso. É o que o movimento, que a mensagem traz. Mulher igual a homem. É simples assim. Então, então, a participação das mulheres na política é fundamental, porque isso traz, eu achei interessante, isso traz qualidade para a democracia. Com isso, inclusive os homens. E um ponto interessante também que eu gostaria de trazer a gente sabe que os dirigentes partidários, eles são homens brancos, né? A gente não pode negar isso. E esses homens, o que eles fazem? Eles vão destinar seus recursos para quem eles querem que estejam ali. Pode falar, Gui. Mas, quando estávamos a falar sobre os paneiros, ninguém sabe, foram os homens lá no parlamento, mas em casa, você não vai separar em paneiros. Todo dia usa o mesmo paneiro. Sim. Então, não faz sentido. A Gayle está falando aqui que não faz sentido quando a gente vê que o parlamento não tinha banheiro feminino. Esses homens, eles não vão fazer uma separação do banheiro nos seus lares. Vai ser um banheiro comum para todos, homens e mulheres. Então, não faz sentido. Isso ao mesmo tempo, dá para enxergar a discriminação e a forma de tirar a mulher desse meio político, né? Uma coisa interessante é que 44% de mulheres estão coligadas a partidos. 44%. Falta algo aí, né? Hoje a gente tem cursos para mulheres poderem ser políticas. Esse era uma das preocupações do artigo, né? Vindo que era a autora, ela tinha essa preocupação do acesso dessas mulheres à política, né? Então, agora, existe esse incentivo, né? Nós tivemos uma reviravolta, a gente chegou na última eleição 32% antes dessa que a gente teve, e depois chegamos porque agora foi de presidente,
chegamos a 33%. Isso é uma vitória feminina, né? E por que houve esse crescimento tão interessante? Olha, os partidos, eles foram obrigados, tá, a colocar candidaturas femininas. Com essa obrigação, dobrou. Foi 50% a mais de mulheres na política. Então, deu para enxergar na íntegra o que é isso, né? Quais os problemas que não deixavam as mulheres chegarem ao topo, né? Que foi também depois dessa abertura de rádio e TV gratuito para a mulher. Então, todo partido político tem que introduzir uma mulher na candidatura. Claro que sempre tem fraude, eles trazem mulheres que foram eleitas, eles vão atrás e descobrem que são mulheres que não sabiam que estavam na eleição, e isso aí é interessante, porque a lei vem e ela corta pela raiz, ou seja, o partido não pode mais, não tem mais crédito, né? Sai esse partido. Então, eu achei isso muito interessante, são as mulheres laranja, né? Eu tenho pouco tempo, muito para falar, mas eu queria dizer que o Brasil ele está no número 145 no ranking de países com mulheres na política. Uma coisa interessante é que a gente está atrás do Haiti, né? E a gente também está... existem países que permitiram o voto posteriormente ao Brasil, depois, e mesmo assim tem mais mulheres na política do que no Brasil, como no Afeganistão. O Afeganistão ele não tem paridade de gênero, ele tem discriminação de gênero, né? E no Afeganistão, pode falar. O Brasil tem muita discriminação da raça ainda também. Então, eu acho que ele também vai haver muitas dificuldades por a mulher negra. Então, a Gay está falando também com relação ao racismo, né? Que para a mulher negra é ainda mais difícil ser aceita na política. Isso é uma verdade, isso é um fato triste, né? E o que essas mulheres precisam fazer? Elas precisam de estatuto jurídico de igualdade, dessa luta. Elas precisam de educação, essa educação que não é essa educação machista, né? Pautada na pressão, na imposição, no racismo, no patriarcado, junto com o processo de escravismo também da mulher, né? Nós somos escravas dos homens nos nossos lares. Se a gente olhar num todo, a gente vai entender que é dessa forma, né? A gente sabe disso. A mulher ela tem que ser a cuidadora do lar, mas a vida da mulher é política. A vida da mulher é uma política. A nossa vida como ser humano é política. Então, há um desincentivo, né, a essas mulheres para que elas não se sobressaem, para que elas continuem se sentindo pequenas, mas isso não é real. A mulher ela precisa lutar por igualdade, com enfrentamento, busca por respeito, e eu queria trazer isso, então, para o movimento. E é interessante quando a gente compara e contrasta e vê como isso encaixa. Desde que o movimento nasceu nas nossas vidas, eu posso dizer, para mim, em 2016, a gente foi enfrentando tudo isso. A gente foi enfrentando isso aqui. Isso fazia parte das nossas vidas. Isso era imposto, né? Isso era uma coisa opressiva, abusiva, né? E o que é a política, né? A política é a arte do falar, do convencer, do fazer valer a sua ideia. Agora entra Gabriela.
Gabriela é a diretora da Escola de Profetas, é uma mulher na liderança. Então, a gente vendo o antes e depois, a gente pode ver também os benefícios que essa mulher trouxe para dentro dessa instituição. E se a gente for mais para cima, a gente vai ter a a anciã Tess. A anciã Tess é essa líder. Mas o que a gente vê entre Gabriela, outras lideranças fora do nosso país? A gente vê a insatisfação. Não é diferente dessa política, porque nós somos políticos. E o que a gente vê? A gente vê insatisfação em homens e mulheres. Mas quando a Gabriela entrou, o que deveria ser? E conosco, mulheres todas, alçar as mulheres. Para que isso aconteça, esses homens saem. Eles não querem sair. Tem homens antigos aqui, que descobriram como articular, que sabem fazer. Então, eles permanecem lutando contra a entrada da mulher. Aqui no movimento é a mesma coisa. Mudou? Vou deixar essa resposta para cada um de vocês. E aí, eu pergunto, quem nós queremos convencer? Se a arte da política é a arte de falar, do convencer, do valer, fazer valer a sua ideia, quem a gente quer convencer? Qual é a sua bandeira? Quem ela vai influenciar, beneficiar? A bandeira do clamor da meia-noite é a bandeira de todos e de todas. Quem a gente quer convencer? Do quê? A gente quer convencer do que a mensagem do clamor da meia-noite nos traz, que é a salvação. E queremos convencer da igualdade, o direito de existir, o ter direitos iguais. Aqui no movimento tem política. Nós somos política. E a luta daqueles que estão acima de nós é enorme. Mas nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, porque nós somos política. Então, a gente precisa sair do silenciamento, dessa zona de conforto. Precisamos nos reconhecer como seres políticos de Deus. Esse é o partido que a gente tem que seguir. Nossas decisões podem ser decisões de vida eterna ou morte eterna. Como um voto, por exemplo, essa decisão vai impactar na sociedade, no nosso meio, porque o social é político, mas também no ato de falar, escolher, apoiar, aceitar, apoiar ao escolher a bandeira, o partido que irá beneficiar a todos, sem distinção. Onde quer que estejamos, somos seres políticos, somos influenciadoras, somos influenciadores. Então, existem outras formas de fazer política, certo? De participar da política, concorda? Eu não preciso ser eleita, eu não preciso estar aqui, mas essas pessoas precisam de nós. A anciã Tess precisa de nós, a Gabriela precisa de nós, as outras líderes precisam de nós. Nós precisamos ser professoras. E é aqui que entra o comprometimento, porque nós temos também uma grande responsabilidade como professores e professoras. Isso é escrever política, isso é exercer política de uma forma direta e eficaz. É interessante que nós não conseguimos transformar, não conseguimos modificar essa realidade de participação política, pode pensar nos dois, movimento e ali, se não formarmos também essa cultura que oprime as mulheres e as coloca nesse lugar privado, limitado, pequeno. Na prática, é recomendado assistir às aulas. Aqui é recomendado assistir o quê?
Os plenários. É no plenário que eu vou ver o que esse político que eu elegi faz, se ele é bom ou se ele é ruim. É nas aulas que a gente vai aprender o que a mensagem nos traz. É ali que a gente vai sair, desconstruir, moldar-nos para estarmos prontos para praticar aquilo que Deus confiou a nós. Aqui no movimento, nós precisamos acompanhar, então, esse desenvolvimento de estudo, que eles são trazidos com amor, e a gente precisa praticar, e a gente precisa agora dar aula sobre esses estudos, né? Para que nós sejamos também transformados e possamos transformar também. Olhar a mulher na confecção da política para as mulheres estar ali, os brancos, esses homens brancos políticos, eles vão ter que sair. Pensa nessa simbologia para o movimento. O sexismo é o mais profundo, o mais antigo, a mais fundamental forma de discriminação que existe até hoje. O pessoal é político, o político é pessoal, o pessoal é profético, o político é profético. É por isso que nós estamos olhando para o externo, e a gente vai ver que no mundo externo, essas mulheres estão fazendo mais do que nós. Elas estão nos ensinando. Essa aqui, nenhum. Se eu estivesse lá, eu teria votado contra ela. Por quê? Porque eu me deixei levar pelas informações que eu recebia sem pesquisar. E é aí que nós entramos com a vantagem. A mensagem nos instrui, nos educa, nos ensina. E é por isso que a gente é cobrado, porque a gente não tem do que reclamar. A gente tem tudo mastigado. É só olhar para o último mês de aula que a gente teve. Maravilhoso. Vamos terminar com uma oração? Bondoso Deus que estás nos céus, somos gratos pelo teu amor, pela tua prova de paciência e confiança em seres tão difíceis, em seres tão com tanta dificuldade em se limpar da sujeira que é o sexismo. Eu estou falando de homens e mulheres. Quero agradecer por esse movimento, pelos líderes que nós temos, pelas pessoas que nos lideram, e que, como essas mulheres na política, estão ali de corpo e alma. Que nós possamos olhar para essas pessoas e perceber que elas estão servindo a Deus. Então, que a força dessas pessoas, vem de Deus. Que nós possamos entender o quanto é difícil. Olhando a história política, a gente pode ver o quanto é complicado. Mas elas não têm apoio. Eu clamo para que o Senhor toque esses corações, e eu me incluo, para que nós sejamos capazes de ajudar. Mas para isso, nós temos que assumir nossa fraqueza, assumir nossa sujeira, aceitar quem somos e, consequentemente, aceitar essa mensagem. Eu clamo ao Senhor que o Senhor possa ajudar cada pessoa desse movimento que está ainda em dúvida, em cada pessoa desse movimento que ainda não está estudando. Que essas pessoas possam entender que a abertura de uma escola e tudo que funciona nela é complexo. Mesmo assim, eu vejo prazer na liderança. Bondoso Deus,
Dá-nos força onde estamos. Dá-nos força para que possamos continuar lutando. Não nos permita estar num lugar de conforto, mas que nós estejamos indignados e indignadas com tudo que nós estamos vendo à nossa volta, para que nós possamos lutar e representar essa mensagem verdadeiramente com a única coisa que pode eliminar o sexismo, que é o feminismo radical. Nós te pedimos e agradecemos, pedindo que o Senhor continue abençoando o estudo seguinte, cada um de nós, que o Senhor possa nos fazer refletir e que isso traga resultado. Em nome e por amor de Jesus, amém.